Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Bom, e vigas de transição, né? O que eu posso dizer para vocês aí de vigas de transição, né? Quais são os conceitos aí e onde elas são aplicáveis, né? Bom, basicamente, né, uma viga de transição é um elemento que tem como objetivo transferir carga, né? Eu preciso mudar a direção de um carregamento e levar ele para um outro lugar, né? Eu tenho uma descontinuidade, por exemplo, num pilar. Eu não posso levar aquele pilar em linha reta até a fundação. Eu preciso de um elemento que me auxilie na transferência dessa carga para um outro ponto, né? Então, eu posso ter uma viga, um pilar nascendo no meio dessa viga e levando essa carga para outros dois pilares, né? Porque eu posso ter uma vaga de garagem embaixo desse pilar que vem da torre, né? Então eu preciso ter espaço embaixo desse pilar para ter minha vaga. Então, uma alternativa seria fazer então a transição através de uma viga, né? Mudança de geometria, né? Às vezes eu tenho mudança de geometria em pilar. O pilar vem com uma seção grande, precisa ser reduzida, então eu preciso de um elemento que faça o confinamento dessa carga e transfira de forma adequada para baixo, né? Isso seria um caso de um bloco de transição, por exemplo, né? E, enfim, qualquer elemento que vise isso, né? Então, eu posso pensar em sistemas de transição, não só em vigas, né? A viga faz parte aí dos sistemas de transição que a gente tem numa estrutura, né? Aqui, como exemplo para vocês, né? Vou citar uma obra que, coincidentemente, foi a primeira obra minha como engenheiro aqui no escritório, né? Uma obra que eu gosto muito, que é o edifício Pátio Malzone, aqui em São Paulo. Acho que todo mundo que conhece aqui a Avenida Faria Lima já passou aqui em frente desse prédio, se surpreendeu aqui com esse vão, né? Um vão de 42 metros, né? Suportado aí por 4 vigas, né? De 6 metros de altura por 2,5 de largura, né? São vigas protendidas, cujo objetivo dessas vigas, né, era livrar aqui uma casa bandeirista que era patrimônio, não, né, é até hoje patrimônio histórico tombado, né? Um pouco da história dessa obra, né? Isso aqui era um dos últimos terrenos ali da Faria Lima, né? Havia essa casa aqui tombada, e a única restrição que a prefeitura impôs para uma construção aqui seria que a casa deveria ser visível da avenida e ter acesso a partir da avenida, né? E com isso o arquiteto, então, pensou nessa estrutura, né? 2 torres, né? São 2 edifícios, depois um sistema de transição aqui que sustenta mais aqui 15 andares, 11 andares, desculpe, dessa torre intermediária, né? Então tem uma junta de lotação em cada lado e todo esse trecho aqui do empreendimento suportado por essas 4 vigas protendidas aqui, né? Cada uma aí com volume aproximado de 750 metros cúbicos, né? Então foram 4 elementos que requeriram aí técnicas não só de cálculo, né, e dimensionamento, como também a parte executiva, né, dessas vigas, né, vigas densamente armadas. Projeto estrutural do saudoso professor Mário Franco, né. Aqui também, desculpe, voltou. Aqui também um sistema de transição bastante conhecido, né, que são as vigas do vão do MASP, né. Então o edifício ele é todo suportado por tirantes que são presos nessas 2 vigas protendidas aqui em cima, né. Aqui também um outro exemplo, um edifício mais recente aqui em São Paulo, né, que ele todo é suportado por 3 pilares aqui na frente, né, e tem um sistema de transição bastante complexo aqui no 7º pavimento, né, além de pilares esbeltos, um sistema de transição bem robusto. Aqui uma situação de um edifício dos Estados Unidos, né, onde eu tenho aqui uma mudança de direção de pilares, então todo o andar foi pensado para ser um sistema de transição, então eu vejo os pilares aqui vindo, né, e mudando de direção, e aqui essa grande viga que liga 2 pavimentos aqui, fazendo o papel desse elemento, né, transferindo carga de um pavimento para o outro. Bom, problemas, né, que a gente pode pensar, né, que precisa contornar quando dimensiona esse tipo de elemento, né, eu preciso ter um rigoroso controle de fissuração, né, nessas vigas, né, eu não posso
ter fissuras exageradas, né, por razões de proteção de armadura e também porque fissura em cisalhamento não é uma coisa muito legal de se ter, né. Os estribos trabalham aí com deformações muito pequenas, né, então qualquer fissura eu posso gerar escoamento da peça, isso não é legal, né, a ruptura do cisalhamento ela é muito brusca, então eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse tipo de situação. Deformações excessivas, né, eu preciso controlar a deformação, porque uma viga de transição que se deforme muito é um desastre, né, ela vai puxar esse pilar que está pegando a carga dela e vai puxar os pavimentos que estão acima também. Então eu posso ter fissuras em vários pavimentos, no caso de deformação, deslocamentos excessivos, né. Tem que ter muita atenção com conexões e ancoragens, né, porque são cargas elevadas, né, em geral, então isso precisa estar muito bem ancorado, e problema de concretagem, né. Intuitivamente essas peças vão ter uma densidade de armadura muito grande, então eu preciso pensar também em como executar esse elemento, né, como concretar, que tipo de material eu vou usar, né, um concreto autoadensável, né, um concreto mais fluido, menos fluido, enfim, isso tudo precisa ser pensado na fase de projeto. Então aqui é um exemplo, né, isso aqui são fotos daquela viga que eu mostrei para vocês lá da transição da casinha, né, do pátio Malzone, são vigas protendidas, então aqui estava já na fase final de montagem de armação, né, vocês veem que tem muita armação vertical, né, de cisalhamento. Aqui a gente estava dentro da viga durante o processo de início de montagem, então as armaduras ainda estavam sendo posicionadas, né, como é um elemento muito grande, 42 metros, as armaduras longitudinais todas emendadas com luva, né, para não ter situação de transpasse, né, nessa viga, né, garantir essa continuidade. Aqui mais uma outra imagem, né, então vocês veem que é muita armadura, né. Então, para concretar esse tipo de elemento, a gente precisa muitas vezes usar aí concreto autoadensável, né, com um índice de fluidez bastante elevado, para que eu não corra o risco de ter algum vazio, alguma bicheira, né, porque qualquer reparo que eu tenha que fazer num elemento desse é extremamente danoso, né, eu vou danificar a armadura, né, e muitas vezes isso acaba inviabilizando o elemento. Então, como normalmente são poucos elementos numa estrutura que requerem esse cuidado, vale a pena ter aí um investimento um pouco maior nessa situação, né. Aqui uma outra situação também de viga de transição, né, ainda em fase de montagem de estribos, né, mas a gente vê aí a quantidade de armadura que esse tipo de elemento tem, né. Então, assim, é muito aço, né? Então, a gente tem que ter cuidado de alojamento dessas armaduras, né? Precisa calcular exatamente o espaço para que o concreto consiga envolver essas barras, né? Então, às vezes, a gente chega em taxas de armadura, quando dimensiona, que não são exequíveis, né? Então, precisa, às vezes, redimensionar, né? Ajustar a arquitetura para chegar aí numa geometria que permita a gente conseguir armar esses elementos de forma que o alojamento fique adequado também. E aí os problemas que podem ocorrer, né? Aqui é a situação de uma ruptura, né? De uma transição que não foi dimensionada de forma adequada, né? Então, a gente vê a fissura aí de cisalhamento como ela ocorre, né? É exatamente como está nos livros, né? Uma fissura paralela à biela de compressão, né? Inclinada, e normalmente essas rupturas se dão aí de forma bastante frágil, né? Se a estrutura até não for capaz de redistribuir essas cargas, né, de forma adequada, eu posso até ter um colapso generalizado, aí, dependendo da situação. Então, vocês vejam aqui que é uma viga até de pouca altura, né? E em cima tinha aí uma transição de paredes que não estava adequadamente posicionada. Isso causou a ruptura dessa viga. E às vezes sistemas que deveriam ser de transição e não são, né? Aqui, um edifício de múltiplos pavimentos, né? Onde se foi executado aqui alvenarias, né, enfim, e não havia vigas, na verdade, né, sistemas apenas com laje plana sem vigas, e as deformações dessas lajes foram sendo transferidas, e a gente observa aí que as alvenarias começaram a denunciar essas fissuras, né, a carga aqui buscando chegar no ponto de maior rigidez, que é o pilar, né, então toda a carga que vem desse ponto aqui da estrutura tende a caminhar para cá, como a cerâmica não tem resistência nenhuma, isso vai fissurar. Então, aqui provavelmente deveria haver um sistema de transição adequado para fazer com que a carga
fosse transmitida de forma adequada para os apoios. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê.